Fala Mundão, eu sou o Matheus Ramos. Fala Mundão, a Dawana Campos. Fala Mundão, eu sou a Rita. Fala Mundão, eu sou a Kércia. Galerinha, a gente vai dar continuidade no livro do Guilherme, o Siracusa. A Dawana, você consegue dar uma retrospectiva do livro pra gente? No primeiro capítulo, na primeira parte do nosso podcast, a gente falou sobre o que estava rolando. A gente viu que teve uma confissão misteriosa, o padre ficou muito abalado, o Santo Salafia, que é o personagem principal do livro, ele entra na capela errada, ele queria entrar na capela da Santa Luzia, entrou na capela errada. Então a gente imaginei que ele confessionou pro padre errado, que acabou escutando uma coisa que abalou ele muito. E a gente parou, depois de fazer as nossas considerações, discorreu um pouquinho desse primeiro capítulo e agora a gente vai pro 2. E para quem não lembra, o início, né, do primeiro capítulo, o personagem principal, que é o Santo, ela chama Salafia, eu chamo Salafia. Também? Santo Salafia. Ele está coagido, né, ele está fugindo, pois tudo indica que houve uma traição ao próprio padrinho dele, que é quem inseriu ele lá no grupo da máfia. Então, ele está bem acuado, procurando um lugar de refúgio, e ele acaba entrando numa igreja para se esconder. Exato, dando continuidade à história de dramas e muitos detalhes, né, do livro Italianinho, que eu considero Italianinho Siracusa, escrito pelo Guilherme de Sá. Será? Então é isso, gente. Pode continuar, Ramos, que eu já vi que você já... Sobrou pra mim hoje. Vamos dar aqui continuidade no capítulo 2. Então, ele começa assim. Agora sentado na madeira dura do último banco, Santos sentia que cada tijolo daquela imensa catedral vazia desabaria sobre ele a qualquer momento. Estava emocionalmente esgotado. Tentou reunir seus últimos germes de sã consciência que lhe restavam e percebeu também o corpo chegara ao seu limite de exaustão. O coração, descompassado e explosivo, parecia emitir centenas de decibéis peito afora, como se pudesse estourar os tímpanos do infeliz que ousasse se aproximar. Mas não. Não havia ninguém. Era o último homem ali. Bem, ao menos isso, finalmente um último... Átimo. Um átimo de sorte. Pensou, procurou retornar o fôlego e pôr a tempestade que atormentava-lhe os sentidos em ordem. Ordem para calcular seu próximo movimento. Então, a gente percebe nesse capítulo, no início do capítulo 2, que ele estava bem angustiado, né? Com toda a situação do capítulo anterior. Então, ele estava... quase ali explodindo, né? Com todos os sentimentos à flor da pele. É interessante porque o Santo Salafia, gostei dessa pronúncia. O Santo Salafia, ele é uma pessoa que no primeiro capítulo a gente já vê que ele tem muitos crimes, ele viveu na máfia, e por um momento parece que não é o medo da morte que ele tem, é o medo de morrer sem a redenção. Exato. Ele sabe que tá chegando a hora, então toda essa agonia é o medo dele morrer e ele não ter se rendido, ele ter deixado tudo isso, talvez não vale a pena, ninguém sabe o que aconteceu, ou vivi em vão, então ele desesperadamente, ele procura uma redenção, e nesse momento, que eu acho que ele tá diante da morte, ele tá vendo... Dizem quando a gente tá perto da morte, eu não sei, nunca fiquei perto. Sentindo acuado, né? Mas começa a vir um filme na cabeça. Que bom, né? Parabéns, né? Tô vivendo sem ter chegado perto. Mas algumas pessoas têm essa experiência, né? Falam que passa um filme pela cabeça, e ela quer falar, ela quer desabafar. E essa parte, ela mostra isso muito bem. E o Guilherme, ele coloca no prólogo, né? Que ele escreveu esse livro nos momentos mais turbulentos da vida dele. A então, tempestade. não vou me ousar dizer que ele viu a morte, né? No
Mas Talvez ele se sentiu bem próximo por desejar, né? Isso. Por desejar, Por desejar a exato. morte. Como ele já relatou em alguns Infelizmente. podcasts, enfim, que a gente aí teve a oportunidade, né? exatamente. E é bem interessante como ele relata detalhes sobre o que o personagem Santos sentia, Verdade. né? Detalhes até mesmo do olhar, detalhes de pensamento, é ali consigo mesmo, passando mesmo. acuado, se sentindo, né, tenso com aquele momento que ele estava vivendo. Então, o Siracusa, ele tem esse âmbito de trazer detalhes da cena. E é curioso quanto você imagina, né? Imagina o personagem, imagina, assim, como o personagem estava sentado naquele banco, né? O livro todo, né? Quando a gente vai falar aqui, né? Nós vamos sentir isso. E a gente imagina a cena, o cenário. É muito rico de detalhes. E eu acho isso muito interessante. Mas Sim. é isso. Eu estava conversando até, né? Com a Kersi a respeito. É como se ele estivesse vendo um filme, né? Da vida dele. É bem Isso isso, mesmo. bem característico. E é muito interessante que a forma que ele narra o que está acontecendo no interior, que ele fala do som do coração, que se desse, era tão alto a forma que ele sentia, como se gritasse, que o barulho incomodaria o infeliz que estivesse passando por ali. E como a gente sabe que ele bebe muito do Legião Urbana, Verdade. isso me fez lembrar daquele trecho da música do Legião, que fala: disseste que se tua voz tivesse força igual, a imensa dor que sentes, teu grito acordaria Isso mesmo. não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Exatamente. Ou seja, é algo que parece que é contido e tudo, mas é um barulho imenso, imenso, é uma explosão. É uma coisa sutil, que é algo que ele está falando do barulho do coração, do som do coração, que a gente só sente, a gente não escuta. Exato. Mas ele fala que se tivesse um som, seria algo estrondante, né? Então, assim, Verdade. ele traz, numas coisas que seriam pequenas, ele traz uma presença enorme. Ele chama muita atenção. É um barulho interno, né? É um barulho que só a pessoa está sentindo através da... Que nos sabe? toma, né? Exato, de detalhes. É bem interessante. O coração, ele é ligado à emoção. Exato. Ao sentimento. Muito. Quando a gente sente algo, seja bom ou ruim, a gente sempre se refere ao coração. Então, ele destaca bastante essa parte para poder demonstrar o quanto esse personagem ele estava aflito com aquele momento. E a gente consegue sentir mesmo nunca tendo passado por isso. Claro que eu, pelo menos, eu acredito, né, que a empatia, acho que ela é muito mais relacionada quando a gente já passou por algo, a gente consegue entender o que outra pessoa está passando. Mas o Guilherme, ele traz de forma assim tão real que até quem nunca chegou perto da morte, que nem eu tava falando aqui, né? Eu nunca morri, nunca nem cheguei perto, mas a gente sente um pouco de agonia, né? Não sei Agora vocês, sente você já tem de uma aflição, noção, né? Sente um pouquinho Depois de de ler aflição. tudo isso, você já... Você fala, gente, esse homem tá agoniado demais. E a gente vê também que dentro da aflição dele, que é o que aconteceria com a gente em uma situação, eu tô com medo agora, eu vou morrer, eu posso morrer daqui a alguns minutos. Qual seria a minha preocupação? O que tem de mais valoroso na minha vida? Pra Uma ele, mãe vai lembrar dos filhos, né? ele lembra da filha, Ele né? lembra da filha, Elisa, tipo, né? para quem eu vou Exato. fazer Elisa. mais falta? O que vai mesmo. impactar a minha falta no mundo? Daí ele lembra da filha dele. Ele lembra da filha, que ele ainda fala, o meu destino é esse, mas não é o dela, né? Ele fala no primeiro capítulo, ele também pensa em salvar ela de alguma forma, ele fala, eu vou morrer, mas não posso morrer agora, eu tenho que primeiro salvar a Elisa. Ele tem esses, não digo devaneios, mas esses insights Exato. ele tem na mente dele, Sim. né? E algumas vezes ele conversa com ele mesmo, né? Você vê que tem alguns detalhes que a gente vai ler à frente, mas além de todo esse processo da vida dele, enfim, dos sentimentos que a gente está trazendo aqui, ele também conversa com ele mesmo, que vai vir a prosseguir, né? Ele falando com ele mesmo, além dessa explosão de sentimentos, além dessa explosão de relembrar coisas da vida, enfim, ao que fez ele chegar até aqui, a gente consegue observar o quanto tem riqueza de detalhes, até mesmo dele falar assim, eu estou sozinho? Que a gente vai relatar logo aqui, gente. É muito interessante. Vamos então continuar para chegar nessa parte aí, que a Rita já bem pontuou. Só preciso de ajuda, Má? Onde você parou mesmo? Eu tô caçando agora aqui. Mas não havia ninguém. Essa parte, Isso. pouquinho depois, né?
Então, vou começar dessa. Uhum. Mas não havia ninguém. Era o único homem ali. Bem ao menos isso, finalmente um átimo de sorte, pensou. Procurou retomar o fôlego e pôr a tempestade que atormentava-lhe os sentidos em ordem. Ordem para calcular seu próximo movimento. Inspirou profundamente e percebeu que o silêncio da garoa, antes predominante, transformara-se no ruído de um atípico temporal, e ele se sentiu preso. Raios na Cilícia, no inverno, os pensamentos volteavam irrefreáveis. Droga! Aquilo só poderia ser um mau presságio. Imaginou a sorte, de semblante zombeteiro e desdenhoso, despedindo-se dele com um sorriso cínico. Quase como se quisesse provocá-lo, dirigindo-lhe a palavra. Então está sozinho? Por que não encurralado? Tentou abstrair-se da má aventura que perigava apossar-se da sua sanidade. Estou enlouquecendo. Mais intenso que o ruído da chuva lá fora, era a desesperança que trovejava dentro do peito. Vamos, santo, volte a si. É essa parte que a Rita pontuou, que ele começa a falar com ele mesmo. Exatamente. Mas eu acho que essa parte é uma forma dele tentar colocar um juízo nele mesmo, que ele viu que o coração dele estava muito acelerado, ele começou a ficar desesperado, começou a pensar um monte de coisa, ele não, pera. Aquela parte que vem a voz da Márcia sensitiva, para de ser louca. Exatamente. Foi Vamos isso. pensar, peraí, eu estou em sã consciência. Exatamente. Ou estou enlouquecendo. Você fica num paradigma entre eu estou conversando comigo mesmo, mas isso pode? Ou estou enlouquecendo? É parecido quando a gente tá no trabalho, tipo, nos bastidores, tá, ai, não, vou atender ali um cliente, aí, equilibra. A gente sempre tem esses momentos, né? Mesmo, né? Respira, né? Ele tava tentando buscar o equilíbrio dele, assim, conversando com ele mesmo, não recupera a postura. Isso, É que ele respira. Isso. Com aquela sequência de sentimentos que ele estava sentindo quando nós relatamos adiante, então ele falou, pera, eu estou sentindo tudo isso, eu estou enlouquecendo, eu estou falando comigo mesmo. Parece que é a voz da consciência, né? Que o Dizendo tempo desespero todo, nos impede de desespero. calcular, né? de Exatamente. raciocinar. Isso acho que só mais nesse momento a gente sente com mais detalhes, eu acredito. É porque assim, ele viu que ele estava sozinho e essa voz estava dizendo pra ele, se você Sim. for encurralado agora, você tá sozinho. Então essa foi uma forma dele se acalmar pra ele Sim. ser mais estrategista. É, Porque sempre que a também. gente deixa, pelo menos eu acho, né? Não Sim, que a gente sim. não tem que deixar a emoção tomar conta em momento nenhum. Eu sou a favor do equilíbrio. Claro. Mas se você deixar a emoção tomar muito conta em um momento que você tem que pensar em como você vai agir, você não vai tomar a decisão certa. Então aqui ele tá se retomando a si, pra ele ver o que ele vai fazer, porque ele sabe que ele vai morrer, mas ele não quer morrer antes de tentar salvar a filha. Exato. Então ele tá com essa preocupação, assim, na mente dele. Agora tá indo pra mente, né? Tava no coração, Tava agora no ele coração, começou agora a... foi pra mente. Exato, na pelo menos essa sequência, impressão hein? que vai dando, né, no Verdade, livro, realmente, né? realmente. Acho que o Matheus vai falar alguma coisa, eu falei, ele respirou. É. Eu te Não. cortei. Pode dirigir, você pode falar o que está sentindo. Alguém quer continuar? Vamos falar então da parte que entra o padre, né? Isso. Um barulho estridente de uma pesada porta fechando ecoou na abóbada. Abóbada. Não conheço a palavra, mas... da cátedra. E ele se virou, certo que o pior o alcançara, para selar-lhe de vez a sorte. Justo aqui, Deus, que ironia da natureza. Um leão com a coragem de um rato, acossado e apavorado. Desejou ter tido a oportunidade de pegar sua arma, antes de ter fugido para a caverna. Mas tudo acontecera rápido demais. Não tinha a menor condição de se defender. Sentiu que não passava de um pária. Os pensamentos o fustigavam. Sim, santo. O fim é inerente à vida. Parabéns para você. Agora é você que vai falar, porque você queria falar dessa palavra. Então, ele relatou, eu estou enlouquecendo, a consciência dele, né? A mente começou a falar com ele, primeiro o coração, a mente, e logo em seguida, peraí, vamos voltar a si. E logo em seguida ele ouviu um barulho, ele falou, é agora.
agora acabou tudo. Porque como ele estava dentro, né, de uma igreja, ele não sabia quem poderia estar entrando. Uhum. Igreja é aberta, né, gente? Ou a Verdade. porta pode estar encostada. Ela nunca é trancada. Então, a qualquer momento, qualquer pessoa pode entrar na Tem igreja. livre acesso, né? Exato, acesso. Então, ele falou, agora é a hora. Né? Então, vamos entender esse contexto. Então, ele ficou assim, engraçado, é que ele viu todos os detalhes acontecendo, desde a chuva, né? Ele falou da chuva, agora vai. Nossa, vai ser aqui, que ironia, porque ele tem ele tem um apelido, né, vulgarmente falado de Il Leone, É, né? Uhum. Então, assim, aí ele até relata sobre a questão, nossa, e o Leone, né? Agora acuado como um rato, né? Tipo, ele tá nervoso, ele tá com medo, né? Ele que é um mafioso, acredita, enfim, tão corajoso, tão poderoso, e de repente tá acuado como um rato. Então, assim, ele foi riqueza de detalhes de sentimento, de Verdade. pensamentos, e é aquilo que a gente fala, a gente se sente tão poderoso em alguns momentos na vida, quando a gente tem a dominação do Uhum. ambiente, das pessoas. E aí, quando você está próximo a morrer, passa aquela ideia de que eu sou apenas um humano, eu estou com medo. Vocês sentiram isso? E essa parte é também interessante porque, além dele cair em si, como ele pode ser frágil em alguns momentos, Exatamente, a fragilidade. que ele não. Eu acho que, assim, pela impressão que eu tenho lendo, o Salafia. Eu gostei dessa pronúncia, agora eu tô tentando falar assim, Sim. Salafia. O Salafia, ele talvez nunca se sentiu tão frágil, porque ele fazia parte de uma Exato. organização muito Muito poderosa, e ele poderoso. era o braço direito do, Quadrinho. o do padrinho, que acho que era o chefe da organização, Isso, né? exato. O mafioso, tipo, o poderoso chefão, né? Acho que ele, Sim, sim. ele era o braço direito do poderoso chefão, assim, dizendo. Então ele não, assim, acho que ele nunca sentiu essa fragilidade, por isso que ele ficou tão assustado. E isso acontece muito, talvez nós mulheres temos um pouco mais de facilidade, né, em demonstrar nossa fragilidade, mas homens poderosos talvez não, e então isso caiu muito na cabeça dele, né? Ele sentir os sentimentos dele, ele reconhecer essa fragilidade, e ele tava assim, digamos, tão frágil, que um homem que eu acho que nunca devia andar desarmado, ele saiu sem a arma. E depois ele fala, nossa, esqueci minha arma, né? Parabéns pra você. Uma pessoa que Sim. tem um histórico, né, de ter sido um grande assassino, provavelmente devia ir armado pra padaria, né? Vou lá comprar um café, peraí, pegar minha arma. E ele deixou em casa talvez o objeto que fosse uma das coisas mais importantes no dia a dia. E isso demonstra que realmente ele estava assim a pura emoção, né? Saiu de casa sem levar o básico, né? Hoje em dia seria a gente sair sem o celular, né? Para ele talvez fosse A arma. Exato. Talvez o que é algo também que fazia parte da coragem dele, enfim, né? Andar armado, ser mafioso, ser poderoso e de repente estar diante de um dilema como esse, como a morte, né? Enfim, fugindo de alguma coisa, que a gente tá dando essa impressão que ele tá fugindo de alguém, de alguma coisa, enfim. Sim. Então, é uma sequência de sentimentos que fazem até mesmo ele pensar um pouco mais em ser humano. Acho que a ideia é essa. A humanidade. Enfim, a humanidade dele, não a humanidade de alguém, mas dele mesmo. Eu tenho essa impressão também que esse personagem, ele se reconecta com ele mesmo, Com assim, ele no mesmo, livro. exato. Porque ele tem uma vida que... Aqui o livro não discorre muito sobre o passado dele, mas a gente acaba tendo uma ideia. Mas era um homem que provavelmente era altivo, tinha um certo poder, tinha muita coragem. E não ligava muito para regras, né, gente? Ele vivia na sociedade e deu as costas para as regras da sociedade e fez o que ele bem entendeu para ele alcançar. O objetivo dele era poder, era dinheiro, não sei. E quando ele se dá conta dos sentimentos que ele tem de humano, da fragilidade dele e do que o que realmente importa, talvez não tenha sido dada a devida atenção, é que a gente vê que ele vai desabando, ele vai caindo em si, aí ele vai atrás de Deus, é por isso que ele procura a igreja. Exato. Isso acontece muito com o ser humano, né? Motivações e interesses, né? Sempre. A gente sempre se promove a vida assim. Sempre com algum interesse, então a gente vai em busca. Né? Tem pessoas que não têm limites. Não tem limites. E eu acho interessante o jeito que o Guilherme descreve essa parte conflituosa, né, nesse momento que ele está dentro da catedral, né? Que ele tem hora que ele é muito
de dentro para fora, que ele fala o meu coração, o som do coração, não sei o quê. E nesse momento aqui ele fala, o que é isso? Um leão aquado como um rato? Ele fala como se fosse de fora, alguém de fora falando para ele. Eu até imagino se fosse um filme, ia ter que ter ele gêmeo, né? Porque ia ter ele de fora falando com ele lá. Aquela vozinha É, aí, né? falando assim, que é isso? Você é um leão aquado como um rato. Ele fica o tempo todo brigando com ele mesmo, se corrigindo, né? Como se ele não estivesse tem bastante aceitando, né, o conflito. que tá acontecendo, E né? mostra também que, como falou da arma, né, que é a ferramenta de trabalho dele, Sim. ele com a arma, ele é um leão. Ele sem a arma, ele é um rato, aquado como rato, né? Sim, falando também do medo, né? Você já olhou os olhos de um ratinho preso na ratoeira? Oh, meu Deus. Graças a Deus. Dá muita dó. Então, imagina o olhar dele assim, de medo, o olho saltado de medo, acuado, né? Traz bastante a forma que ele descreve, faz a gente ver bastante, né, a cena. Exato. E logo pra ele, né, que ele era o cara, era o bambambam, né? Ele tava do outro lado, digo assim, da mesa, né? Ele era o cara que provavelmente ele iria atrás dos mafiosos e assassinaria. E agora ele tava meio que inverso. Ele, cara, nunca cheguei nessa parte aqui do game, como assim? Como E assim? nesse momento Como que- joga nessa parte, né? Como joga. Como faz. E nesse momento que ele ouviu o barulho da porta e ele ficou tão acuado e assustado, o que acontece? Vamos para a próxima parte. Na próxima parte. Bora lá, agora sou eu, né? Você chegou em boa hora, filho. O céu está caindo lá fora. Quando o padre ouviu, ficou petrificado. A garganta secou. As palavras enroscaram em sua glote e ele não conseguiu dizer nada. Quase sem ar, voltou à consciência e, sem que pudesse controlar, a voz acabou escapando-lhe num sussurro ressequido praticamente inaudível. Buon pomeriggio, signore. Benvenuto nella casa di Dio. Faltou gaguejar, Benevuto. Boa tarde, senhor. Bem-vindo à casa de Deus. Santo observou em silêncio, olhando profundamente nos olhos e opacos do pequeno sacerdote. A leitura que o mafioso fez do espectro à sua frente não poderia ter sido mais ordinária. A tartamudez do religioso dera lugar à mudez e o homem se alimentou da fraqueza do clérigo, da mesma maneira que se empapuçava de tantos outros infortunados. Embora se compadecesse da fragilidade, exagerada demais para ser ignorada, não nutrira a menor empatia pelo ancião, prestes a colapsar de medo. A idade avançada fizera dele um idoso curvado, de corpo frágil e mente cansada. O mafioso esboçou um riso de deboche, mas conteve-se. Sinto muito, meu velho, a vida mesmo uma longa jornada, como um mapa feito por um tolo. E aí? Essa parte, ela é... Que assim, como ele tava com aquela série de pensamentos, ele tava coado, a porta abriu, e aquela frase que os antigos falam, quem deve teme, ele já achou, opa, é agora, e era o padre, né, entrando, e ele ficou surpreso, o padre nessa hora ficou surpreso, porque o padre sabia quem ele era, né, o padre falou... O padre, cada um, o Salafia achando que ia ser ele, o padre, meu Deus, agora chegou minha hora. Começou ali já essa pequena confusão. E o padre, por ser um homem, até falam assim a aparência dele, né? Muito idoso, muito frágil. Ele se sentiu acuado e começou a ficar com medo, mas na verdade o santo só quer fazer uma confissão. Uma confissão. Como, novamente... Só quer uma redenção, né? Ele já fez uma confissão, né? Ele quer... riqueza de detalhes de como o clérigo ficou à frente daquele mafioso. Então, assim, o padre já conhecia a fama, já sabia que ele era um mafioso de alta periculosidade. Então, assim, foi e aí mesmo assim, né, como toda a igreja, o acolhimento, independente do que você é perante a sociedade. Ele Eu foi acho isso acolhido nesse riquíssimo. momento. Exato, ele foi acolhido. Foi acolhido. Seja bem-vindo à casa de Deus. O padre ficou assustado, Ficou mas não deixou de acolher Pela e, fama que e de ele recebê-lo tem, bem. exato. Mas aí você vê que nesse trechinho que ele inicia falando que ele tá acuado como um rato, porque ele ficou assustado, né? Já Exato. pelo barulho da porta, e entra o padre, ele já meio que fica aliviado por ver que é o padre. E Isso. pelo padre ser um homem franzinho, super idoso, e
fala bom dia, né, gaguejando, então isso já mostra uma fragilidade. Então ele mesmo acuado numa situação de inferioridade, ele, pelo fato do padre parecer tão frágil e gaguejando, ou seja, o padre está inseguro porque ele está gaguejando. A pessoa gaga quando gagueja é porque está nervosa, né? Exato. Quando ele está super à vontade, ele mal gagueja. E aí mostra o ar dele de, mesmo naquela situação, ele vem com uma arrogância, ele já se sente superior ao padre pelo fato do padre se ter entrado de forma tão frágil. Tão frágil, Né? Exato. Quando você vê que É assim, tá ele mostrando já esse conhece. santo não é santo. A gente, né, de certa forma, Exatamente. Aí, de certa forma se compadecendo. Aí ele muda a skin, né? Ele tava com a skin frágil, aí quando ele viu, ai, ufa, eu sou um padre. Tem uma Só o padre. Em toda Aí ele volta a skin, oportunidade. né? Ele, opa. Em toda oportunidade de ser grande, ele cresceu, né? aproveita, Ele já cresce, isso. É só um padre, não é ninguém querendo me matar, por enquanto. Vamos dar continuidade. Vamos. Tá. Aí, tá, um todo. De fato, o tempo de servidão do parco na casa de Deus estava quase consumado. Nada era-lhe mais caro do que a aposentadoria que se avizinhava. Uma vez concluída, iria direto para a cidade vizinha, Catena, la minha terra. Ansiava por 1973, andava inquieto. Afinal, faltavam apenas 3 míseras semanas para despedir-se de Siracusa. Mais precisamente 19 dias. No 20º, ele se tornaria monsenhor do monastério São Nicolo da Arena, longe do caos da máfia siciliana. E agora, no apagar das luzes, a máfia alcançara seu encalço. Oh. Aproximando-se do sacerdote, o mafioso arrumou-se o clérigma sem pressa, com quem ajusta o nó de uma gravata, demonstrando um gesto de cordialidade. Chegando perto o suficiente para sentir uma amálgama de odores que saía da boca do velho padre. Uma mistura de almíscar com grapa. Estendeu-lhe a pesada mão e, beijando-lhe o anel, disse em uma inflexão severa: Olá, Giuseppe. Me chamo Santo Malafaia. O senhor certamente me conhece, não? E aí? Continua? Vamos. Dando continuidade? Sim, respondeu-lhe o franzino padre, incapaz de olhá-lo nos olhos. Ouvira o boato. A notícia de que o leão estava morto espalhara-se por toda a província. Vê-lo ali, materializado na sua frente, causava-lhe um intenso arrepio na espinha. Era como se tivesse na presença de um fantasma que acabara de desprender-se do seio quente da terra. O monstro áfono, pensou. Silêncio rude que vinha de santo era mais que opressivo, era draconiano. Tal como o anfitrião malquisto e inconveniente, o mafioso, enfim, rompeu o silêncio. Pousando-lhe a palma da mão no ombro calgaz, conduziu a contragosto ao confessionário, sem muita dificuldade. Venha, padre, o senhor precisa ouvir minha confissão. E aí? Essa parte ela é interessante porque aqui acho que ambos já estão mais calmos, né? Sim, Pelo menos já se, né? todo mundo viu que pelo menos nesse momento ninguém vai morrer. Aí todo mundo fica, ufa, um é só o padre, o outro, nossa, só um mafioso, tudo bem, ele Só só um quer, mafioso. só quer se confessar. E o maior susto do padre, além de tê-lo visto, é porque a impressão que o padre tinha, pelo menos as notícias, é de que ele havia sido morto, né? Exato. Então o padre, acho que achou que era um fantasma no começo, não sei. Que eu acho que falavam-se tanto sobre a máfia ali, né? Já que ali, percebe-se que a igreja fica no antro ali da máfia siciliana, né? Então, é claro, assim como o padre, a vizinhança, a sociedade em volta, acho que sempre sabia, né? Das trapaças, das situações que acontecia com a máfia. E aí, com certeza, veio, né, aos ouvidos do padre que ele tinha morrido. E o Leone, o santo. E aí, de repente... Né? Aí deu para entender o porquê que ele ficou tão nervoso. Ele até gaguejou, né? Ele até gaguejou. Exato. Aí deu para entender nesse trecho aqui, né? O quanto ele... Pera,
você não está morto, né? E tem um motivo pro padre achar que ele Exato. estava morto, é porque todo mundo na cidade já sabia que ele tinha traído a máfia. Exato. Ele abriu a boca, ele falou isso é algumas coisas que estavam acontecendo e a gente sabe que nesse meio não tem perdão, né? Então, meio que o Leão já sabia o que ia acontecer com ele. Leão era o nome que ele usava ali no grupo que ele pertencia. E dessa forma as pessoas acreditavam que ele já tinha morrido. Aí ele traiu a máfia, tá morto. Então ele apareceu na igreja. O padre, acho que pensou que era um fantasma, viu que era ele pede pra confessar. E nesse momento, acho que tem digamos, um acolhimento por parte dos dois, né? Já, né? Nessa parte, né? Exato. O Salafia fala pro padre: não, vem aqui, eu quero me confessar. E o padre já tinha acolhido ele desde o começo. Então já começa a ter um entrosamento melhor entre eles para o desenrolar da história, né? Até pro objetivo dele, que naquele momento era uma confissão. É interessante quando a gente vê que, por mais que ele era mafioso, que ele fazia maldade, né? Querendo ou não, né? A máfia siciliana, a gente já tem um contexto histórico, né? Dos terrores que eles aprontavam na Itália, enfim, até hoje, no entanto, deve ter, né? Alguns integrantes. O quanto eles eram... A gente até conversou a respeito disso, vindo para cá, sobre a questão da religiosidade. Né? Por mais que eles tenham os seus interesses, né? Seja financeiro, seja interesse de poder, seja dominação, eles ainda têm arraigado dentro da alma a questão religiosa. Como pode, né? A gente fica pensando, o mafioso que mata pessoas, que é pago para fazer isso, de repente ele querer se confessar no momento tão delicado que ele está vivendo, que ele traiu a máfia, enfim, e está querendo se confessar, ou seja, é o momento oportuno, de repente, de eu pagar os meus pecados ou arrependimento? É, porque ele traiu a máfia. Sim. A impressão que eu tenho, não sei se vocês vão ter a mesma impressão que eu tive quando eu li o livro todo, que eu não vou dar spoiler, porque né, a gente já leu tudo. Né? Spoiler, né? O livro já foi lançado, mas vocês entenderam, né? A gente tem mais capítulos do podcast para gravar. Mas assim, a impressão que eu tenho é que ele se arrependeu do que ele fez. Acho que ele traiu, digamos assim, abriu a boca, né? Que aguentou, né? Usando assim o termo. Talvez ele queria que aquilo acabasse, fosse denunciado. Não sei. Sim. Se a gente olhar direitinho, assim, que ele tem uma grande preocupação com a filha, que perdendo ele vai ficar órfã, talvez fosse um pedido de socorro para ele conseguir sair, porque a gente sabe que uma vez dentro só sai morto. Só sai morto. Né? Então, exato. Talvez foi uma tentativa dele de tentar ficar livre para conseguir estar mais presente na vida da filha. Pode ser também. E a gente vê também que, como ela falou da situação religiosa, a gente vê, mas um criminoso mata tanta gente, acredita em Deus, mas está assim, bem dentro, né? Acho que é do ser humano precisar de algo superior como proteção, né? Acreditar em algo, acreditar em um Deus. E o fato dele ter ido se refugiar em uma igreja não foi porque é o primeiro lugar que ele conseguiu uma porta aberta para entrar, não é um beco qualquer, uma casa qualquer. Ele realmente estava à procura de uma igreja. Por quê? Porque ele acredita que ali é um local sagrado, que dificilmente alguém vai fazer alguma coisa de mal lá dentro. E que também é a questão da acolhida. Independente do que você é perante a sociedade, ele ainda mais, né, sendo mafioso, sendo um homem que poderia até ser matador de aluguel, enfim, essas coisas do tipo, aonde ele poderia ser acolhido? A igreja acolhe a todos, independente dos seus pecados. Independente a todo pecador que comete o ato. E aí ele chamou o padre para ir até o confessionário para ele conseguir se confessar, ou seja, qual a intenção dele? Eu já estou à beira da morte, deixa eu fazer uma tentativa aqui de pelo menos ser redimido, né? Porque é como a Ritinha falou, que vocês eram até conversando sobre isso no caminho, como pode uma pessoa que vive tanta maldade ter uma religião, mas aí a gente volta no ponto da fragilidade do ser humano. O ser humano, a gente sempre precisa ter fé, ter esperança, e no capítulo tem uma parte que ele fala que ele está desesperançoso, e eu acho que a falta de esperança é o pior sentimento que qualquer pessoa pode ter, e muitas vezes na vida, na falta da esperança, é em Deus que a gente busca reavivar a nossa fé, a esperança. Então ele ir na igreja, procurar um padre, tem
tem toda essa mensagem, pelo menos assim eu entendi, de reflexão do que é o momento de fragilidade do ser humano. Você ter um local que você possa se socorrer. A gente tá doente e vai no médico, é que ele tava com falta de fé, ele tava desesperançoso, ele tava arrependido, ele tá procurando acolhimento. Vou na casa de Deus, vou procurar a Deus. Né? O padre olha para ele e fala, seja bem-vindo à casa de Deus, né? Ele é Ou seja, o acolhido. Guilherme escreveu novamente, repito, não sendo repetitiva, com riqueza de detalhes, a mesmo. questão da procura da religião, a procura de acreditar, né? Num Da Deus, fé, né? da fé. Sim. Exato. Que a religião, por mais que ela seja ligada à fé, Sim, o que é, pelo menos na minha visão, até lendo o livro todo, o que mais nos liga à fé é a nossa espiritualidade, a gente cuidar, né, da nossa fé. Então, a religião aqui, ela tem esse papel no livro, né, na história do Guilherme, né? Exato. De cuidar da espiritualidade do santo, que a gente tá falando de santo, não tem nada, de um homem que em algum momento ambíguo, né? sentiu essa necessidade. Eu também achei que esse nome de Ambíguo. Santo Salafia foi, assim, uma jogadinha, né? Uma Santo, jogadinha né? também. E faz lembrar também do João de Santo Cristo. Verdade. Santo Cristo. Verdade. Que é um santo também que não é santo. É um Mas, personagem sabe, muito Legião icônico, Urbana, né? Do todo- Renato E Russo, uma música. essa parte que você falou agora me fez lembrar de um trecho da música do Guilherme, que ele fala: quem sempre teve Deus como centro das atenções jamais precisou derramar uma lágrima quando o amor se É ausentou. verdade. Ou seja, você jamais estará sozinho quando você tem Deus, né? Deus é o centro, Então, né? A igreja Verdade. é a casa de Deus. Então, E é o Guilherme, centro. ele sempre. Eu falo que ele tem acho que pode te falar um poder, um dom, na verdade, né? Ele tem o dom de nos conectar com Deus com as palavras dele, seja na música, seja no livro, porque isso traz essa reflexão. Talvez a gente lendo o livro, segundo a galera, espero que o pessoal leia, né? O livro deve ficar com essa curiosidade, leia o Sim. livro, e se chegar nessa reflexão, que nem a gente também tá chegando aqui agora, provavelmente já vai chegar, porque o Guilherme ele consegue tocar dessa forma, com as Sim. palavras, como que a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade e se aproximar de Deus, como isso nos ajuda no nosso dia a dia e nos nossos momentos difíceis. Muito. Porque não importa o que a gente está vivendo, é a fé que a gente tem, é que faz a gente passar cada dia, que faz a gente viver o processo. E tem a questão, né? Não importa quem você é e o que você faz. Isso mesmo. Eu acho que o santo traz isso pra gente, né? Por mais as escolhas que faz com que você não precise se distanciar da sua religiosidade, no seu crer, né? Isso Qualquer um que é a pode ter fé. acesso. Não, isso é Exato. Deus, né? Isso é Deus. Isso é Deus. Na sua essência. É aquilo, né? O perdão chega pra todos, né? Exato. Não tem uma exclusividade pra um ou pra outro. É uma coisa que é pra Exatamente. todos. E me faz lembrar também da música do Guilherme, que ele fala: faça uma criança, plante uma semente e escreva um livro que ele ensine algo de bom. Né? Olha aqui, algo de gente, o bom. Guilherme escreveu o livro, vamos ler. Exatamente, é verdade. Vamos ver se ensina algo de bom, vamos ver. Continuar o trecho. Vamos dar Próximo. sequência. Vamos na sequência, Matheus. É sentindo como se estivesse... Venha, padre. O senhor precisa ouvir a minha confissão. Sentindo como se tivesse adentrado em um antigo armário de Magnum. O santo Giuseppe vestiu a estola e aguardou o ancião. Dirigiu-se à fala. Sentou-se no desconfortável banco embutido no imóvel de madeira, e o rângido ecoou alto no templo, denunciando seu sobrepeso. Ouviu então as 5 únicas palavras que o padre conseguiu dizer, em um Romanejo. romanejo quase mudo. Quais são seus pecados, filho? Ah. E não precisou dizer mais nada. Um longo e pesaroso monólogo percorreu o corredor oeste da catedral. A cada sentença que saía da boca de santo, o velho sacerdote somente conseguiu sentir a desgraça que caíra em seu colo. Aquelas eram as transgressões da máfia, a confissão da família Solariano, de Salvatore. O padre sabia o que aquilo significava. Ele acolhera o traidor do temido padrinho Cosa Nostra, trancara as portas do templo,
com ele dentro e sabia que em uma Inelutável. inelutável confissão não passaria despercebida. Aqueles homens maus perceberam que aquela conversa de um único homem era a sentença de 2 mortes. Uau! Ele abriu a boca, né? Praticamente. E aí o sacerdote foi escolhido a saber de tudo o que estava acontecendo naquele momento que poderia trazer ele a essa ameaça da morte. Ou seja, por mais que o sacerdote tivesse um sigilo, né, que é um sigilo, né, como religioso, ele estava participando, ou seja, a partir daquele momento no confessionário, pronto, você está sabendo de tudo. Querendo ou não, era conivente, né? Infelizmente. Exato, e teve que apenas ouvir, né? Como função como sacerdote. Então, imagina você ouvir, né? Como ato de confissão, eu tenho minha curiosidade, como ato de confissão, algumas histórias, enfim. E são histórias, por exemplo, de máfia, que tem a ver com morte, que tem a ver... Imagine como se torna essa situação. Eu também ficaria, assim, muito apreensiva, né? O padre, ele ficou com medo, que aí ele já temeu de verdade a vida dele, né? Primeiro ele achou que era um fantasma, não era um fantasma, uma pessoa. E acho que agora ele tava desejando que fosse um fantasma. Realmente, se fosse um E fantasma, aí seria melhor. participar né? E saber da história. Fazer um detalhes. exorcismo é mais fácil. Eu também acho, hein? Do que lidar com a máfia, né? E saber detalhes, né? Enfim, com certeza era uma história pesada que tinha aí uma riqueza de detalhes, novamente dizendo, que fez com que ele ficasse como ato de confissão e por mais que de repente houvesse, por exemplo, né? Eu preciso matar alguém ou alguma coisa nesse sentido, o padre não pode fazer absolutamente nada. Sim. E essa parte, o que é interessante, é porque a gente estava até agora há pouco, né? Falou de perdão, Exato. sobre a fé, Acolhimento. como ele é uma pessoa, assim, errada, né? Na sociedade, não é uma pessoa que talvez em nenhum lugar seria acolhido, qualquer lugar que ele fosse, ele seria julgado, ele Era um seria pária. isolado, tanto que mostra no primeiro capítulo que ele morava em esconderijo, era um homem que vivia isolado da sociedade, né? Até porque as pessoas já conheciam, já sabiam ali um pouco da história dele, então ele vivia em isolamento, era um homem viúvo, né, que criava a filha sozinho, era isolado, então ele não tinha, assim, chance nenhuma dentro da sociedade de ter nenhum tipo de perdão, de acolhimento, de uma vida social, de nada. E quando o padre escuta, o padre, que é o símbolo do acolhimento na igreja, se assusta, mas fez a parte dele, né? Escutou a confissão, esteve lá, mesmo com medo. Então, assim, é um homem que busca perdão. Então, se ele tem perdão, a gente tá falando, todo mundo tem, não é? Sim. Acho que vale a pena continuar lendo. Nossa. Você lê. Não notou o silêncio, não ouviu a chuva diminuir. Não entendeu quando Santo Salafia cessara a confissão, batendo rudemente com o nó do dedo indicador na pequenina janela do confessionário, tirando-lhe da letargia que o expulsara daquela dimensão. Eu não mereço o perdão do Senhor? O mafioso deu um longo suspiro. Não que quisesse absolvição de pecado algum, pelo contrário. Se queriam matá-lo, ele então não morreria sem que deixassem de saber tudo o que ele fizera em nome do padrinho. Agora que se libertara do fardo que acabara de descarregar, entendera de vez o fado que o abraçara. Saiu do confessionário esmorecido, absorto. Pôs as mãos nos bolsos, observando o teto altivo da igreja. Dando meia volta, passou, olhou os olhos na antiga insígnia negra, quase ilegível, adornada com os dizeres dourados, canônico Penitentiere. Obrigada, amiga. Penitentiere. Santos gemeu, indiferente ao infortúnio do padre que soluçava dentro da mobília. Não, os eleitos não aprovariam um pulha em seu convívio. Conjecturou frases ocas, contemplando a má ventura que lhe atingira. Pondo-se em direção à saída, caminhou com a serenidade de quem compreende que chegara ao derradeiro lugar onde todas as coisas terminam. Pôs o joelho direito no chão com desleixo, benzeu-se e abriu a pesada porta do templo, permitindo que o ar gélido e úmido penetrasse seu pulmão. Orazio Antonini Brasquia estava ali. Leone o encarou, permanecendo imóvel. O medo o abandonara. A pouco menos de 20 passos, viu o capanga tirar a mão do bolso e acender um cigarro.
Fumou por inteiro, observando a fumaça misturar-se ao iminente cadáver que o fitava. Santo não desviou o olhar até que Brasca se virasse, entrasse no carro e ordenasse que Andréa, seu parceiro de outrora, movesse o sedã preto e lentamente desaparecesse na bruma ao dobrar à direita. Quer terminar o finalzinho? Acho bom já terminar. É, né? Determinado, Santo Salafia girou em seu calcanhar e entrou silenciosamente na catedral. Mais uma vez, sem dificuldades, encontrou o que procurava. Afundou a mão na pia batismal e fez o sinal da cruz na testa. Deixou que a água escorresse em seu rosto seco. Aquelas eram lágrimas que ele não iria derramar. E assim a gente acaba o capítulo 2. Exato. E eu vejo que após ele se confessar, eu acho que ele acreditou que ele já estava perdoado, e então ele já estava pronto para o que viesse. Você viu que mudou a postura? Ele foi lá, se bem mal ajoelhou de qualquer jeito, se benzeu, abriu a porta sem medo, ou seja, se eu morrer, eu já não estou tão... né? Se for a minha hora, eu já não estou tão fragilizado, eu já meio que estou limpo, né? E uma sensação de eu alívio, vi né? que ele já saiu do confessionário já com uma outra postura, já, como tirou diria o peso, hoje em dia, né? né? O peso que ele tava carregando, ele Sim, soltou e falou, agora, de peito aberto eu vou. exatamente. Ele foi E lá seja o que sem Deus medo, quiser. e ainda foi numa brutalidade, lavou o rosto com água benta e falou, essas serão as lágrimas que eu não vou derramar. Ou seja, E ele não chorou em nenhum momento, né? Não chorou. Ele tava com o choro coração estourando dentro do estourando. peito, mas ele não vou chorou. molhar meu rosto, mas Orgulhoso. não vai ser de lágrimas. Uma sequência de sentimentos e assim, a frase, eu não mereço o perdão do Senhor. Então, assim, por mais que ele estava relatando uma situação delicada até, no entanto, por um ato de confissão, ele ansiava pelo perdão, porque ele estava dentro de uma igreja, se confessando com o sacerdote, né, numa casa onde todos são acolhidos, independente de ser um pária ou não, né? E ele queria isso, ele queria que acontecesse isso, que fosse perdoado. Sim. Então, é algo... E ele mostra com essa pergunta de que será que os meus pecados, eles passaram tão do limite assim a ponto de eu não merecer o perdão? E pela postura que o Guilherme, ele não mostra assim o que o padre respondeu, assim, você está perdoado ou faça tal coisa, mas pela postura que ele sai, tudo indica que, né? Ele se sentiu, na verdade, perdoado, né? Porque Sim. a confissão, o objetivo dela é criar um canal com Deus, Canal né? com Uma Deus, conexão com Deus. Então, naquele momento que ele fez uma confissão pro padre com o objetivo de falar com Deus, ele tirou todo o peso das costas dele, que é esse o dom que a fé, que a espiritualidade tem com a gente nos momentos difíceis, né? E aí é como acho que foi a Rita que falou, não lembro, a Kércia, falou, agora eu tô preparado pra tudo, que ele sabia que ele ia morrer, ele sabe que ele vai morrer. sim. Ele, agora eu tô preparado pro que vier, porque eu me confessei, tô me sentindo sem aquele peso nas costas. Tá se sentindo forte novamente. Isso. Isso. Ele se E sentiu forte. É como a gente, nós mesmos nos sentimos quando a gente está muito aflito, não vê saída, quando a gente para um pouco, conversa com Deus, Isso mesmo. a gente não sai do mesmo jeito. Exato. Né? Sempre a gente não é aquela pessoa que entrou ali naquele encontro. A gente sai Aliviado, renovado. fortalecido pela acreditação da essência de Deus, né? Do você acreditar, do você ser perdoado, mesmo que o sacerdote não venha dizer a você que você está perdoado. Parece que você se auto-perdoa. E ele, tanto é que ele não sente necessidade de falar pra gente o que o padre respondeu pra ele. Ele quer só que a gente entenda as sensações. A sensação que você entrou, exatamente. a sensação que você teve Exatamente. ao sair. É isso mesmo. E É bem- agora, pra gente finalizar, que a gente tá chegando no finalzinho Final. da segunda parte do nosso podcast, eu lembrei de uma música do Guilherme, a música Madeiro, que ele fala que que de recente. joelhos eu fico em pé diante de qualquer um. Me veio agora um insight dessa música, uma música que me toca muito. E todo show que eu ia do Guilherme, eu sempre queria que ele cantasse. E ele
Ele cantou agora no Summer essa música. Sim. Eu fiquei muito emocionada porque ela fala muito sobre a fé, sobre a gente estar num momento difícil e ser humilde, né? Que a gente tem que ser humilde, né, também para se chegar a Deus, para se ajoelhar. Quem não é humilde não vai conseguir se ajoelhar, né? Foi de joelhos no chão que eu venci as minhas venci as maiores minhas batalhas. batalhas. E fiquei de pé Né? diante de qualquer Diante de um. qualquer um. Então, É. essa parte me lembrou muito essa música e tá mostrando aí o poder que a fé, que a esperança tem de nos tocar quando a gente também se permite ser tocado, né? Exato. É meio engraçado a gente ver o que o Guilherme passou, né? Depois que ele compôs essa música, a gente meio que entende, né? Fala, realmente é de joelhos, cara. Não tem outra saída. Seja você mafioso ou não. Exatamente, exatamente. Todo mundo precisa do perdão, que nem eu falei. E como em Então- tudo que ele faz, que ele canta e ele escreve, ele está sempre nos convidando, né? Nos convidando a ter um contato, né, com Deus. É Mais incrível. próximo, diante dele, Como sendo não se verdadeiro sensibilizar. com a nossa essência, com a nossa, Sim, com o que verdade. somos, não é? Independente do que fazemos. É algo Verdade. assim, não é? Então é isso, gente. Com isso, a gente acho que pode Finaliza, finalizar. capítulo 2. E no próximo a gente Capítulo vai dois. pro 3. Alguém quer falar o 3 em italiano? Minha pronúncia em italiano. Que a Rita Você não tá tem com as nada. pronúncias boas hoje aí. A Rita Então, mostrou um apego. Vai né? sobrar pra mim. Uma aptidão pro O italiano, capítulo né? 3, o capítulo 3 ou 3, enfim. Então é isso. É. Muito Então, obrigada, galera. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês Até a aqui hoje. próxima. Até, tchau. Tchau, Dani. Até a próxima. Tchau.